adora em espírito e verdade. Amém? Vamos orar? Eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida. Através da vida do diácono Natan, nós vamos ouvir a palavra da mensagem de Deus, né? Aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, nada mais importante do que ouvir essa mensagem. Vamos orar? Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, faz a tua vontade. Pai, como o Senhor tem feito todos esses anos, meu Deus, usa o teu filho, Pai, conforme o teu propósito, Pai. Nós queremos, Senhor, aleluia, glorificar ao Senhor, meu Deus, por tudo que tu és. Faz a tua vontade, Pai. Que cada palavra, qual ele semear neste altar, meu Deus, venha cair como um terreno fértil, Pai, fazendo produzir a semente, meu Deus, fazendo produzir os frutos. Abençoa o teu filho, Pai. Louva o teu nome, Senhor, na vida dele, Pai. E que nada venha nos afastar da tua presença. Abençoa o teu filho, que nada venha faltar. Abençoa a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. E o nome do Senhor seja glorificado em nós para sempre. Amém. Graças a Deus. Deixa Deus te usar na paz. Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem é rápido de ver isso, abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Glória a Deus. Coisa linda, Jesus. Ouve a palavra do Senhor, oh glória. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. E quem não trouxe Bíblia, acompanha no telão. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Que vai nos dizer: ouve a palavra do Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida, a tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 3. Deus veio de Temar e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Somente até aqui. Olha para mim. Quando nós vamos entrar sobre a questão do avivamento, é importante nós entendermos que, primeiro, o avivamento, ele tem as suas etapas. A primeira etapa do avivamento é que o avivamento, ele veio para fazer aquele que estava caído voltar novamente a ficar de pé. A primeira etapa do avivamento é fazer aquele que estava desanimado voltar novamente para o seu posto, que até onde o momento em que ele vai sentir novamente a presença. Quando nós vamos citar sobre avivamento, nós estamos falando sobre um evento onde acontece várias vezes em meio à história do povo de Israel, mas sempre o avivamento ele vai acontecer depois de uma queda. Então nós vamos começar a olhar que o avivamento, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o avivamento ele sempre vai se passar depois da queda de alguém que já sentiu a presença. E isso
não é uma novidade para algumas pessoas, até porque em toda caminhada evangélica, em toda caminhada cristã, sempre alguém em alguma parte do mundo, ou até mesmo ao nosso redor, você vai encontrar pessoas que já estavam na presença, mas saíram. O que essas pessoas precisam é de um avivamento. Você sempre também vai encontrar pessoas que estão dentro da igreja, mas elas estão vazias. Essas pessoas também precisam de um avivamento. Então, em nosso meio e na caminhada, nós vamos encontrar pessoas que saíram, ou até pessoas que estão dentro das igrejas, mas que não sentem uma coisa em comum: a presença. E pelo fato de terem esquecido a presença, Deus ele precisa agora chegar com um avivamento na vida dessa pessoa. E isso é nítido, porque quando nós vamos olhar, o avivamento ele vai começar a acontecer na vida de Isaías, no capítulo de número 6, versículo de número 6, como já foi citado. O avivamento vai chegar para Isaías, por mais que Isaías ele profetizava desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Isaías ele não tinha algo em que há muito tempo o povo de Israel também não sentia, que era a presença. Por isso que Deus ele vai ter que chegar para Isaías e vai dizer: Isaías, eu vou tocar na sua boca com a brasa de fogo ardente. Por quê? Porque era Deus recolocando a presença que tinha saído. Então, nós devemos acentuar que o avivamento é a morte espiritual. O avivamento, aleluia, é quando a pessoa ela está em uma morte espiritual. E toda pessoa que está em uma morte espiritual, ela necessita do avivamento. E isso é nítido, porque quando nós vamos olhar na Bíblia, nós vamos começar a ver o povo de Israel, onde todos os períodos, parece que o povo de Israel tinha data e hora marcada para se desviar, porque era a cada século o povo de Israel se afastava. A cada século o povo de Israel começava a sair da presença. Então Deus ele sempre tinha que entrar com o avivamento. Só que para que Deus ele viesse trabalhar com o avivamento dentro da vida de uma pessoa, Deus ele tinha que achar espaço dentro daquela pessoa. Como assim? Porque toda pessoa que ela tem agora a sua vida espiritual morta, ela fecha todas as brechas para que Deus não venha entrar mais. Então qual que é o espaço que Deus precisa? O primeiro espaço: arrependimento. Quando Deus ele encontra o espaço do arrependimento, nós começamos a entender que agora Deus ele tem um local onde ele pode trabalhar, um ponto de partida. E o ponto de partida do arrependimento ele é necessário na vida de todos que já saíram da presença. Por quê? Porque é através do ponto de partida do arrependimento que Deus tem acesso a outras áreas espirituais. Por quê? Porque o arrependimento ele está ligado com a nossa decisão de mudança e com o nosso sentimento ligado de volta a Deus. Eu vou repetir: o avivamento ele está ligado ao arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento, primeiro, ele é a decisão de mudança e o sentimento voltado novamente a Deus. Por isso que o arrependimento ele é necessário. Por quê? Porque é através do arrependimento que Deus tem acesso a outras áreas espirituais. Então, sem o arrependimento, nós não conseguimos encontrar o avivamento necessário para as nossas vidas. Sem o arrependimento, nós não conseguimos alcançar a meta do avivamento completo dentro do nosso ser. Isso é nítido porque quando nós vamos falar de Isaías novamente no capítulo 6,
nós vamos ver que quando Isaías ele olha para o trono, a primeira coisa que Isaías vai sentir é medo. É verdade. Aleluia. Por que Isaías vai sentir medo? Porque Isaías sabia que a vida espiritual dele estava decaindo. E por ter encontrado o trono, ele estava pensando que ele iria ser fulminado. Só que, por ele ter encontrado o trono, ele também encontrou o arrependimento. Por quê? Porque ele olha para o trono e fala: ai de mim que sou um homem de impuros lábios e habito em um povo de impuros lábios. Isaías reconhece. Vocês se lembram o que eu falei do arrependimento? Que o arrependimento ele é racional. Isaías ele reconhece que agora o seu pecado está em seus lábios. Ou seja, o arrependimento de Isaías começou no capítulo 6, versículo 1. Versículo 6, onde ele, no momento em que ele vai ver o trono, ele percebe a falha que ele tem. Qual que é a falha de Isaías? Lábios impuros. Através do reconhecimento, do arrependimento, agora Deus tem acesso a outras áreas de Isaías. Agora Isaías ele começa a ter uma experiência com Deus. E qual que é a experiência que Isaías está tendo com Deus? É que Isaías está se encontrando num local de adoração. Isaías está se encontrando num local onde somente Deus poderia estar. Quando Isaías se encontra no local de adoração, agora é necessário Isaías começar a entender a questão do avivamento. E qual que era a questão que Isaías precisava reconhecer? Que ele precisava novamente de uma restauração. E isso é fato porque na vida de toda pessoa que se afastou da presença ou que está sentindo a decadência em sua vida espiritual, isso é algo nítido, onde nós precisamos reconhecer a nossa decadência. Porque se nós não reconhecermos a nossa decadência, nós nunca vamos reconhecer aonde é o primeiro local onde nós precisamos do conserto. Porque o avivamento ele vai tratar com todas as áreas. Então, trabalhando com todas as áreas, Deus vai trabalhar com a área que mais machuca e com a que menos machuca. Trabalhando com todas as áreas, Deus vai ter que tocar na área onde a ferida está mais exposta e onde a ferida está mais cicatrizada. Isaías ele olha para o trono, ele reconhece a sua falha, ele reconhece o seu erro, mas agora Isaías ele precisa voltar novamente para a sua vida espiritual. Aleluia! Glória ao Senhor. Reconhecendo assim, é importante nós entendermos que o arrependimento ele também não é somente racional, mas ele também exige sacrifício. Quando nós vamos olhar em Samuel capítulo, em 2 Samuel capítulo 1, versículo 11, quando nós vamos ver a vida de Davi, nós vamos ver que quando Davi ele peca, e ele percebe a sua vida espiritual em decadência, agora Davi ele rasga as suas vestes. O ato de rasgar vestes era um ato simbólico, onde significava humilhação. O ato de rasgar vestes era um ato simbólico, onde simbolizava algo de humilhação e arrependimento. Só que perceba que o arrependimento de Davi veio através de um sacrifício. Davi agora, ele rasga as vestes reais dele. Por quê? Porque Davi sabia que as vestes reais eram a mais valiosa que ele tinha. Mas ele sabia também que mais valioso do que as vestes era a presença. E o problema aqui
que nós não sabemos sacrificar algo para voltar novamente com a presença. O problema é que hoje em dia nós não conseguimos entender mais que para voltar novamente a ter a comunicação que nós tínhamos com a presença de Deus, é necessário nós sacrificarmos o nosso melhor para que nós venhamos receber o melhor de Deus. Nós devemos então reconhecer que o avivamento ele vem através do arrependimento e do sacrifício. Quando você reconhece a sua falha, quando você reconhece o seu erro, quando você reconhece a sua falta e você começa a sacrificar o que não era para sacrificar, o avivamento ele está perto de acontecer sobre a tua vida. Olha para mim. Quando você começa a entender que o arrependimento que você não sentia, o pecado agora é reconhecido, e você agora começa a entender que é necessário você começar a entregar o seu melhor para Deus, o arrependimento, aleluia, começa a trabalhar dentro de você, e o avivamento começa, aleluia, a se manifestar no seu coração. Então nós vamos perceber que, por estarmos em um período de calamidade, nós devemos reconhecer que, por estarmos em um período de dificuldade, as nossas vidas elas precisam estar sempre conectadas com Deus. Por estarmos em um momento onde o pecado é alastrado, onde o pecado também é nítido, onde o pecado também é próximo, nós devemos entender que é necessário de nós estarmos cada dia mais próximos de Deus, gerando o sacrifício e gerando o arrependimento. O avivamento vai começar agora a trabalhar com encontros, gerando arrependimento, gerando sacrifício. Agora o avivamento vai começar a trabalhar com novas experiências. Trabalhando com novas experiências, a restauração da vida espiritual, ela passa a acontecer. Sabe por que muitas vidas estão caídas espiritualmente? Porque deixaram de ter as suas experiências. Sabe por que muitas vidas estão derrubadas? Porque deixaram de ter as suas experiências. Como a bispa disse, não é para que nós venhamos clamar por sinais, mas é que todos aqueles que têm uma intimidade com Deus, Ele carrega sinais. É diferente. Por quê? Porque você não vai pedir por sinais, você vai carregar os sinais contigo. E o problema de muita gente é que deixaram de ter as experiências. Por quê? Porque a vida espiritual caiu. A vida espiritual passou a estar decaída. E por conta da decadência espiritual, as experiências se esvaíram. E experiências e sinais são importantes para aqueles que têm intimidade com Deus. Me pergunte por quê. De novo, me pergunte por quê. Porque através dos sinais vem o aumento de fé. E vindo o aumento de fé, vem mais sinais. Porque a Bíblia vai nos dizer que estes sinais acompanham aqueles que nele creem. Que sinais? Milagres, maravilhas, dentre outros. O problema de
pessoas que estão com a sua vida decaída espiritualmente é que eles não têm mais as experiências que eles tinham no passado. Não entrega mais uma profecia, não entrega mais uma revelação, não tem mais visão quando dorme, não tem mais, aleluia, sonhos quando vai adormecer, não tem, aleluia, mais providência de milagre, não tem mais cura, não tem mais prodígio, não tem mais, aleluia, sinais através da fé, e isso passa a esmorecer a vida dele. Por quê? Porque os sinais se esvaíram. Os sinais que era para acontecer não aconteciam mais. Então, o que se passa? Deus, ele vai ter que trabalhar com encontros. Por quê? Porque não sei se você se lembra, mas eu disse que através dos sinais há aumentos de fé. E se não tem sinais, como que a fé vai se crescer? Se não tem mais providência de dons, como que a fé vai evoluir? Aí que entra Deus. Deus, ele vai começar a ter encontros com você. Deus vai precisar de ter encontros com aquela pessoa. Por quê? Porque através dos encontros vai começar a aflorar a fé novamente. Através dos encontros vai começar a se aflorar novamente as experiências que não tinha mais. Quem está entendendo isso aqui? Então, os encontros eles vão ser necessários. Isaías ele tem um encontro com Deus no trono. Moisés tem um encontro com Deus na sarça. Gideão tem um encontro com Deus novamente debaixo de um cedro. E todos estes tinham passado por um período de desânimo. Todos estes passaram por um período de decadência. Mas nós estamos falando de alguém que vai ser restaurado. Nós estamos falando de alguém que vai começar novamente a aflorar as suas experiências. Por quê? Porque muitas das vezes pessoas ao nosso redor, até mesmo as nossas vidas, enfrentamos problemas em que o problema tenta esmorecer a nossa espiritualidade e tentar agora tirar providência espiritual. Mas nós estamos falando de alguém, aleluia, que está procurando novamente ter experiências com Deus, vindo, aleluia, ao local de encontro, assim como Deus fazia com Adão e Eva. Aleluia. Nós estamos falando de pessoas que cansaram, aleluia, de ter a sua vida espiritual decaída, de parar, aleluia, de ter, aleluia, comunhão com o pecado, e agora voltar à intimidade com Deus. Aleluia. Sabe qual é o mistério? É que Deus ele vai começar a ter o encontro necessário que há muito tempo você não tinha, para restaurar a fé que tinha saído, para restaurar a fé que tinha, aleluia, se esgotado. Aleluia. Deus ele vai começar a entrar com a experiência novamente para vidas que tinham sido desanimadas por conta do temporal que passaram, por conta, aleluia, da tempestade que viveu. E Deus está dizendo essa noite: eu vou ter um encontro com você para restaurar aquilo que tinha morrido. Porque na história nós vamos perceber que vida espiritual decaída é um ser humano que está em apuros. Vida espiritual decaída é um ser humano que pede socorro. Porque todos que passaram na história que teve as suas vidas espirituais decaídas
foram estes mesmos que clamavam incansavelmente para que Deus viesse de encontro à vida deles. Eram os mesmos em que eles faziam coisas, mas Deus não entrava com providência. Então Deus ele tem que entrar de encontro, começar a ter encontro com aqueles que decaíram. Para quê? Para que eles venham começar a voltar novamente para a presença. Novamente Deus ele vai ter que começar a ter os encontros que teve no período do primeiro amor. E o que muita gente não sabe é que avivamento também está ligado com o anseio que no começo todos tinham pela presença de Deus. Todos aqueles que começaram na presença de Deus e sentiram a presença de Deus, todos eles sempre tinham uma vida fervorosa. Quem aqui nunca teve? Quando aceitou a Cristo, monte todo dia. Quando aceitou a Cristo, culto de manhã, tarde, de noite, ainda se desce e fazia a vigília. Quantas das vezes pessoas que no primeiro amor entregavam as suas lágrimas, entregavam a sua adoração, mas por conta da decaída espiritual, eles pararam de entregar o seu melhor. O que é que eles precisam? De um avivamento. O que é que eles precisam? Mateus capítulo 24. E voltar de volta para o primeiro amor. Porque deixaram de fazer as primeiras obras. Então a vida espiritual, ela tem que começar a agir através do arrependimento, através dos encontros e através do sacrifício, para que ela venha voltar novamente ao seu ápice e novamente Deus começar a tratar através da sua vida. Só que é necessário o reconhecimento, é necessário o sacrifício, é necessário o encontro. Através disso, Deus vai restaurar a vida espiritual que estava caída. Através disso, Deus vai restaurar a vida espiritual que estava em decadência. Deus me olha, aleluia, para a vida daquele que está se esforçando, para que ele venha voltar novamente para o ápice da sua vida espiritual. Uma coisa, aleluia, que acontece é que quando alguém ele passa a se esforçar para voltar a fazer as primeiras obras, Deus ele começa a olhar para a vida daquela pessoa, aleluia, e começa novamente a fazer aquilo que ele, aleluia, fazia na vida daquela pessoa. Você não entendeu, por isso não deu glória, mas através do seu esforço, Deus vai restaurar os sinais que ele fazia através das suas mãos. Eu vou falar novamente e vou liberar essa palavra. Através do seu esforço, Deus vai liberar, aleluia, a providência espiritual que antigamente ele liberava. Aleluia. Deixou de cantar, mas Jesus está dizendo, vai voltar a cantar. Deixou de pregar, mas Jesus está dizendo, vai voltar a pregar. Por quê? Porque eis que eu estou vendo o seu esforço, eis que eu estou vendo, aleluia, o seu esforço, e eu não desperdiço, aleluia, o suor de ninguém que está se esforçando para voltar para a minha presença. Você não entendeu, por isso eu não dou glória. Deus está dizendo essa noite, eu estou vendo o suor e a lágrima que está sendo derramada. Eu vou entrar novamente com a providência na sua vida. Eu vou entrar novamente com a presença de volta ao seu ser. Se a vida espiritual estava decaindo, vai voltar. Se a vida espiritual estava morrendo, vai viver. Se a vida espiritual estava, aleluia,
prestes a desanimar, se preocupa não. Eis que Deus te dá pão e água para você, aleluia, ter força para sustentar mais 40 dias e 40 noites no deserto, aleluia. Por quê? Porque a dificuldade bateu na porta, o problema bateu, aleluia, amanheceu lá, mas Jesus está dizendo: eu te dou pão e água, eu te dou pão e água, para quê? Para sustentar, aleluia, você mais 40 dias e mais 40 noites. Se preocupa não, aleluia, eu vou derramar o avivamento novamente para a vida de quem está se esforçando para voltar para a presença. Ah, você não levantou a mão para dar glória. Ah, eu vou liberar novamente, porque eu estou vendo que eu nem estou recebendo. Deus vai liberar novamente a presença que tinha se exaído. Se preocupa não, Sansão, se preocupa não. Cortaram a primeira trança, pode até ter perdido a presença, mas no meio do processo eu vou fazer crescer novamente a trança que tinha cortado, a presença que tinha saído, Sansão. Deus vai liberar novamente a presença que tinha sido esgotada da sua vida. E como que Deus vai fazer isso? É simples, através do seu clamor. Por quê? Porque todos que esgotaram as suas vidas espirituais, eles deixaram de clamar. Todos que deixaram as suas vidas espirituais, eles deixaram de orar. O jejum não faz mais, a oração não faz mais, o clamor no monte não faz mais. Qual que vai ser o resultado disso? Esfriamento espiritual. E esfriamento espiritual traz morte espiritual. E morte espiritual vai necessitar de avivamento. Por quê? Porque a oração é aquilo que potencializa o nosso espírito. Ou seja, sem a oração você não consegue ter a fluência que você tem espiritualmente. O que te dizia do pecado não é oração. O que te dizia do pecado é palavra. Qual que é a função da oração? A função da oração é deixar você capacitado para as experiências que você vai ter. A função da oração é fazer que agora você tenha uma afinidade maior espiritualmente. Já viu pessoa que não ora? Tem dificuldade para decifrar a revelação. Pessoa que não jejua tem dificuldade para saber quando é profecia e quando não é. Por quê? Porque não está potencializando o espírito. Logo, se o espírito dele não está potencializado, ele não consegue entender o que está passando no mundo espiritual. Então a oração não é para desviar ninguém do pecado. Oração não foi feita para desviar ninguém de tentação. Oração nunca foi para isso. Oração foi para potencializar o seu espírito. Somente. O conhecimento que traz a raiz, a fortaleza, a resistência. É o conhecimento, é a palavra. É isso que traz. Para concluir, o que vai te trazer mais resistência contra o pecado vai ser a leitura da palavra e o conhecer do pão da vida. Porque a Bíblia vai dizer: guardei a oração no meu coração para desviar do pecado. Guardei a palavra da tua paciência em meu coração para que eu não viesse pecar contra ti. Conhecereis a oração e você será libertado. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem gente que faz o processo errado.
ele quer se afastar do pecado, ele vai orar. Vai continuar no pecado, vai continuar na mentira, vai continuar na lascívia. Por quê? Porque não é oração, é palavra. Tem gente que passa pela tentação e vai orar. Não é orar, é ler palavra. Estar tudo no seu devido lugar. Por isso que Deus vai dizer, e eu amo essa palavra. Quem me conhece sabe que eu repito ela direto. Crescei na graça e no conhecimento. Assim a vida de um crente ela fica completa. E o problema de pessoas que não têm mais a presença de Deus é que elas esquecem que para voltar à presença de Deus é necessário voltar a ter o seu espírito potencializado através do clamor e da oração. E para que ele não viesse se afastar novamente da presença, é necessário ele ter o conhecimento da palavra. Então o avivamento ele tem que ser estruturado em cima de duas bases: clamor e oração. Sem o clamor, Deus não escuta para avivar. E sem o conhecimento, você não tem estrutura para permanecer. Quem entendeu? Sobrou mais alguns tópicos, mas eu vou dizer só o último. O avivamento ele faz você voltar a escutar a voz de Deus. Porque muitas pessoas deixaram as suas vidas espirituais porque deixaram de escutar a voz de Deus. Pessoas deixaram de congregar porque pararam de escutar a voz de Deus. Pode escutar a minha voz, pode escutar a voz da bispa, pode escutar a voz do apóstolo, mas a nossa voz não vai te dar um discernimento correto para você permanecer. Nós mandamos um ensino onde você tem que guardar no seu coração, mas escutar a voz de Deus é experiência própria, é algo que você tem com Deus. Você não pode depender do pastor, não pode depender da pastora, não pode depender dos obreiros. Você também tem que ter a sua vida espiritual em dia. E esse é o problema. É que tem muita gente que começou a adotar para si a questão do crente 6 horas. 6 horas por dia. E está esquecendo que a melhor e maior oração não é a que vem de fora, é a que vem de dentro. A melhor e maior oração não é a que vem de mim, é a que vem de você mesmo. A maior e melhor oração não é aquela que vem do apóstolo, nem da bispa e nem dos obreiros. A melhor e a maior oração é aquela que vem de dentro do seu coração. A mesma oração que saiu da boca de Ana. A oração onde ela gemia, onde ela se prostrava, onde ela se entregava. Não foi a oração do sacerdote, foi a oração de Ana que Deus escutou. Eu vou falar isso daqui para você. Não é a oração, aleluia, do diácono, aleluia, nem dos obreiros. É a sua oração que vai manifestar, aleluia, o avivamento que você precisa. Não é a oração, aleluia, da irmãzinha do círculo de oração. Não é a revelação, aleluia, do CPF que vai fazer você voltar para o avivamento. Vai ser o seu clamor, a sua oração, a sua intercessão. A minha oração só potencializa, mas Deus está dizendo essa noite: abre a sua boca, porque eu não quero escutar a oração de segundo nem de terceiro. Eu quero escutar a voz de primeiro. Eu quero escutar a voz do coração, aleluia. Eu quero escutar a voz que está na sua boca. Porque há muito tempo eu não vejo você no quarto, há muito tempo eu não vejo você no monte. Você está pedindo muita oração para ser
segundo, está se esquecendo que eu quero ouvir a oração, aleluia, de você mesmo. O avivamento só vai ser derramado sobre você, só vai ser derramado sobre a sua casa, a partir do momento em que você entender que não é a minha, aleluia, e nem a oração dos outros, é a sua oração. É a sua oração, é o seu clamor. Fique-se de pé. É o conhecimento que você tem recolhido da palavra. É isso que vai trazer o avivamento para você. É os encontros que você está começando a ter com Deus, as experiências, os sinais que você carrega. Chega de sair do saldo negativo, aleluia, da presença de Deus. Está perdendo crédito com Jesus, e Jesus está dizendo: eu quero que você perca, eu quero que você ganhe. Aleluia, eu vou liberar uma palavra para você. O mistério é que tem muita gente que está perdendo crédito com Jesus, e Jesus está dizendo: eu não quero que você perca, eu quero que você venha cada dia mais para frente, cada dia mais, aleluia, na oração, cada dia mais na palavra. Por quê? Porque eu quero derramar crédito para você, para quando você for orar pelo enfermo ele ser curado, para quando você, aleluia, for orar pelo endemoniado, o demônio sair. Deus, ele está querendo derramar crédito sobre a sua vida e não retirar. Você está perdendo muito crédito na semana, filho. Você está perdendo muito crédito na semana, filha. Está na hora de você começar, aleluia, a vir na intercessão, a vir no jejum, a vir na palavra, para Deus começar a derramar o avivamento e você começar a ter as suas experiências. Aleluia. Chega de permanecer no saldo negativo. Está na hora de começar a crescer na presença. Você não pegou, por isso não dá glória. Eu vou liberar de novo. Aleluia, levanta a mão quem quiser. Está na hora de receber o crédito. E eu libero essa palavra, aleluia, através da minha vida, aleluia, e da minha oração. Eu creio que Deus vai derramar crédito sobre a vida de muita gente neste lugar. Vai sair do saldo negativo, vai começar, aleluia, a fazer um milagre. Deus está começando a entregar providência sobre aquele que crê, sobre aquele que crê, sobre aquele que crê, aquele que recebe essa palavra. Aleluia, bote a mão sobre o teu peito. Aleluia, creme neste momento comigo. Aleluia, eu creio que através dessa oração Deus vai começar a restaurar a intimidade que foi perdida. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, restaurar, Senhor, vidas espirituais neste lugar, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que através, Senhor, desta palavra, Senhor, pessoas venham guardar, Senhor, esta palavra em seu coração e venha, Senhor, ser avivada. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, aleluia, transformar, Senhor, a situação de cada um dos teus filhos. Transforma, Senhor, a situação de cada um dos teus servos. Transforma, Senhor, a situação, Senhor, de cada um, Senhor, do teu povo. Espírito Santo da verdade, aquele que crê nessa palavra, aquele que crê, Senhor, na liberação profética que está vindo sobre este altar, receba hoje uma porção do céu neste momento. Aleluia, Senhor, uma porção, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Santo Espírito da verdade, que a tua presença venha a ser derramada sobre aquele que crê, sobre aquele que crê, Senhor. Diante da tua glória, oh, canta para Jesus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória, oh, canta para ele. Sou teu tempo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Recebe essa palavra neste momento. Sou teu tempo. Deixa Jesus te avivar, rapaz. Deixa Jesus restaurar essa intimidade. Intercede pela tua família, intercede pelo teu filho, pelo teu esposo. Não deixa que o inimigo venha roubar a tua vida espiritual. Não deixa que o inimigo venha roubar, aleluia, ao projeto que Deus tem firmado sobre você. Eu não posso
seu melhor, entrega o seu melhor. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. O teu tempo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu tempo, teu sacrifício. Entrega o seu melhor para Jesus. Teu altar vem queimar em mim. Vai a fogo! Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra... Quem precisa de um avivamento, quem precisa de uma restauração, se quiser pode vir até aqui à frente. Vamos orar por você, orar pela sua vida espiritual. Mas saiba, só vai depender da sua oração. A minha só potencializa a sua, que é a importante. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. E as palmas é para Jesus. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado por esta palavra. Deus é bom, Deus é fiel. Aquilo que Deus, aleluia, fez na vida de cada um de nós hoje foi algo maravilhoso. Nós aprendemos com Deus o que era adorar, o que é avivamento, aquilo que é servir a Deus por alegria, por amor. Então, fica com essa palavra no seu coração. Pense que, como Ele falou, aleluia, é necessário nós nascermos de novo. É necessário